Por um milagre, estou ao vivo, mais uma live com a Erlanger, dessa vez com o professor Mário Sérgio Cortella. Seguindo o protocolo do Rio de Janeiro, choveu muito de dia, alagou e agora está faltando luz. Então eu estou aqui nos meus suntuosos estúdios com um carregador para uma lâmpada, carregador para outra lâmpada, e não sei até quando vai durar a bateria aqui do celular, que também está com outro carregador. Mas como eu ia falar com Cortella sobre o cenário sombrio que a gente está atravessando, eu acho que ele vai trazer luz aí pra gente. A gente se vira, né? Jornalista a gente faz. Eu procurei, não tenho vela, eu tenho que esquecer. Eu voltei pro Brasil e pro Rio em novembro, esqueci que uma das coisas obrigatórias você ter no Rio de Janeiro é vela em casa, para acender vela. Cortella oficial. Ele é professor, aí não tem erro. Você falou tanto da falta de energia, né, que eu resolvi que a filosofia devia entrar com o iluminismo de uma vez. Né? Eu acabei de postar que a minha esperança é que você vai trazer luz. Então, quem dera. Você sabe que a primeira frase clássica é exatamente essa: Fiat Lux, faça-se a luz. Mas é a última do Goethe também. Né? Luz, é a última do Goethe. Mas espero que não seja o nosso caso aqui, não. Cortella, primeiro então, queria te agradecer. Se for acabar a bateria do teu celular, vamos começar nossa conversa. Bom, mas acho que vai durar. Primeiro eu queria te agradecer muito, que você é super requisitado, e nesse período de pandemia que a gente vive, de crise, eu tenho dito que as suas falas são quase terapêuticas, né? Que bom, obrigado. Você precisa te ouvir para... Não, eu que agradeço a sua participação. Então, eu já ia trazer um cenário sombrio, porque eu tinha certeza que você... Eu não achei uma foto sua para postar que você não estivesse rindo. Então, assim, eu começaria perguntando assim, quanto você acha que os homens contribuíram para o agravamento dessa pandemia? Tem lá o vírus, mas a gente não piorou muito a situação? Eu acho que, de um lado, a nossa distração em relação ao que é o nosso lugar concreto dentro do planeta, a nossa arrogância de imaginar que a gente poderia ter uma ação sobre o conjunto da vida que fosse imune a qualquer tipo de reação, evidentemente que eu seria tolo de supor, né, seja na natureza, seja no próprio vírus, alguma atitude intencional, né, em que isso seria uma espécie de vendetta, uma espécie de retorno em que agora se dá o troco, a natureza dá o troco. Mas nós não somos impunes nessa circunstância. Afinal, o fato da gente ter ocupado, né, de modo, em vários momentos, deletério, malévolo, vários campos da nossa natureza. Temos, inclusive, feito conexões, né, com alguns seres, como é o caso do vírus, com os quais a gente não tinha contato e nem poderia ter, porque eles estavam alocados, né, em outros seres. O fato da gente ter se tornado também, né, um ser a ser parasitado, entre aspas, por um vírus, faz com que a gente tenha responsabilidade. Evidentemente, de novo, né, não acho que seja uma força sobrenatural que decidiu que assim seria. Se nós não provocamos, Luiz, a gente facilitou. Isto é, nós criamos pontes com o desconhecido, quase como o Coronel Kurtz lá, né, no tempo sombrio do Apocalipse Sinal, em que, depois de ficar lá no meio da selva, fazendo o que fez, a única saída era dizer "the horror, the horror". E nós estamos lá alguns meses envolvidos, né, por um campo horroroso que nos produziu vários efeitos. Um deles é uma decepção, né, com a nossa capacidade de enfrentar aquilo que a realidade nos traz, habituados a instantaneidade, simultaneidade, velocidade, né? De repente, tudo aquilo que era delivery na nossa vida, isto é, que você podia encomendar, em 2 dias atravessava o planeta e chegava nas nossas mãos, aquilo que Marco Polo jamais imaginou, né, no mundo pré-renascentista. Esse apito é a carga que você vai ver aqui. Não é para você parar de falar, não. Não, você sabe que eu estou habituado. Onde eu estou, toca um assim. Quando um idoso como eu tenta sair, ele não deve. Vai uma Mas você estava falando Marco Polo.
Olha, você imagine, né? Em grande medida, né, aquela realidade que nós produzimos e construímos, ela trouxe a possibilidade, né, de não só nos trazer também, né, um aparelho celular, um tênis, uma camiseta do outro lado do mundo em 72 horas, mas o vírus também. Né? E, portanto, nós abrimos portas, né, para lugares que, como um dia cantaram os Eagles lá no Hotel Califórnia, né? Você entra, mas não necessariamente sabe o que tem atrás da porta. Né? Daí a necessidade de nós assumirmos a responsabilidade, mesmo que seja culposa, não obrigatoriamente dolosa, o nosso modo de intenção nisso, a ciência ainda vai examinar melhor. Mas nós somos vítimas de algo que, em grande escala, nós facilitamos, né, a presença. Nós não induzimos, nós não provocamos no sentido intencional, mas nós, por distração, caímos no mesmo erro, Luiz, que o Aquiles. Aquiles morre porque achou que não tinha um calcanhar de Aquiles. Né? Aquiles achou que era invulnerável. E Aquiles também tinha calcanhar de Aquiles, tal como nós. Né? O Freud fala muito, fala, o Homo sapiens não tem instintos, né? Pelo menos o moderno, né? E é movido por pulsões. Então, você não acha que a espécie humana perdeu o instinto básico dos animais, que é de preservação da espécie? Olha, nós, evidentemente, como todo animal, nós temos instintos, só que eles estão sob domínio, estão sob controle. Haja vista que a própria área do direito, ela favorece a diminuição de culpabilidade quando se é movido por uma violenta emoção. Né? Um dos termos clássicos, né, no campo, né, da área criminal é: se você pratica algo movido por uma violenta emoção, isso significa, até agora, né, que você foi possuído por algo que estava além do teu controle imediato. Evidentemente que o Freud lembraria bem, a civilização vai cercando, né, essas nossas formas instintivas, né, que são absolutamente, né, inclementes de reação, e colocando parâmetros de conduta, mas as pulsões, elas persistem. Por exemplo, nosso instinto de sobrevivência, que todos os outros seres também têm, né, ele é por nós burlado de modo contínuo. É só nós olharmos nesse tempo pandêmico o quanto que várias pessoas se colocam, né, numa capacidade, né, de supor que não acontecerá, são capazes de aglomeração, né, de distração, de descuido, sem tanta necessidade. Né? Nosso instinto de sobrevivência, ele está já sob o nosso domínio até certo ponto. Nenhum animal, eu lembro sempre isso, nenhum animal faria intencionalmente mal para ele mesmo. Nós o fazemos. Não só em relação à possibilidade de tirar a nossa própria existência, mas a gente é capaz de comer além da necessidade, é capaz de infartar o fígado, né, num final de semana, ingerindo álcool em larga escala, sabendo que aquilo fará mal e ainda chamando outras pessoas, né, para que isso seja feito e numa forma de comemoração. Então, não acho, aí concluo, que a gente não tem instintos mais, eles estão sob controle. Tanto que as nossas pulsões, elas são uma das manifestações, não da nossa natureza instintiva já sob controle, mas daquilo que é energia, né, que o instinto ele produziu. Nenhum animal come o que faz mal para ele, a menos que ele seja enganado. Nós não só o fazemos, como Fiat gostamos. Lux. Olha, Fiat Lux. exatamente. Voltou Citei Lux. o Goethe, o Goethe, e ele disse a última frase: mais luz, mais luz. Aí ela veio, voltou. Então, olha só, aquele pânico nosso nas cavernas, que era instintivo, aquele pânico de estar no escuro, né, que era instintivo, porque sob ameaça contínua, ele continua em nós. Tanto que a tua alegria e a minha, quando a energia voltou agora onde você está, não se dá só porque haverá carregamento dos celulares, mas também porque o escuro, ele nos apavora até hoje. Né? Nós estamos na era do conhecimento, né? Com a dita era do conhecimento. Então, teoricamente, era para estar em mais harmonia com as coisas da espécie, com a natureza. A gente tem conhecimento da natureza, bem que tem gente que acha que a Terra é plana. Então, assim, eu não quero puxar para o campo ideológico. O que está bagunçando um pouco o coreto não é o capitalismo desenfreado, não? Em larga escala, essa perspectiva destrutiva,
a lógica não da colaboração ou da cooperação, mas a lógica da conquista, em que se confundiu abundância com excesso, em que se confunde, né, abundância com desperdício. Sem dúvida, isso tem uma marca que é extremamente malévola, né, na nossa convivência. Nós estamos vivendo hoje, Luiz, um tempo muito assemelhado àquilo que foi, né, o final da Idade Média e, portanto, a Renascença. Você sabe disso. Ao contrário do que se imagina, o período em que a superstição, a anticiência, né, aquela modo mais marcada, né, pelo sobrenatural, veio à tona com tudo, não é o mundo medieval. É exatamente o período renascentista. Porque o renascimento urbano, as culturas novas que são encontradas com as navegações, as ideias que começam a circular na derrocada da teologia e de Deus no centro de todas as coisas, né? Há uma série de eventos em sequência, né, que acabam fazendo com que haja uma perturbação da nossa ordem histórica. E daí, naquele momento, no século XV, XVI, a humanidade daquele tempo, na Europa especialmente, e aqui por sequência, não encontra pilares onde segurar, né, a sua capacidade de ordem das coisas. Daí que a regra é vale tudo. Nesse momento agora, tendo agora a imprensa de Gutenberg colocada sob a forma de mundo digital, né, o mundo da tecnologia, que é a difusão acelerada, né, de informações, eu acho até que quando você diz nós vivemos a era do conhecimento, eu costumo brincar que nós sempre vivemos a era do conhecimento, né? Inclusive porque senão não teríamos conseguido sobreviver. Mas hoje a gente vive a era da informação acumulada, né, em larga escala. E essa informação, ela perturba em vários momentos a nossa capacidade, né, de harmonia. Nós sabemos muito, mas não agimos em função daquilo que sabemos. Nosso tempo hoje nos leva, de novo, repito, a uma retomada daquela perspectiva, né, do mundo renascentista, em que tantas certezas foram abaladas, tanto se disse que ninguém era obrigado a crer em Deus, ninguém era obrigado a ser da mesma cor, ninguém era obrigado, isto é, a própria ideia renascentista do humanismo, né, que a necessidade, né, de se vir com uma convicção, né, em que você olha todos os lados e diz onde eu vou me apoiar. E aí eu volto à tua questão, né, da ideia de terra plana, sem entrar no debate específico, né, que é lembrar que a melhor coisa é você ter crenças que não tenham coincidência com a realidade, quando quem é contra a tua crença, por considerá-la esdrúxula, não consegue te provar, porque é difícil provar que você está errado. Exemplo, se você, Luiz, acreditar que a Terra é plana e defender isso de qualquer modo, eu, Cortella, não tenho como provar empiricamente para você que não, porque eu teria que pegar você e tirar, né, tirar você desse planeta para você ver o arredondamento dele. Então você está autorizado a acreditar nisso, porque eu não tenho como. Mas eu não conheço ninguém, mesmo pessoas que acreditam que a Terra é plana, que vacina não funciona, né, etc, etc. Eu não conheço ninguém que acredite que o homem é capaz de voar, que ele tem essa crença de voar por si mesmo. Porque é fácil comprovar que ele está errado. É só saltar do prédio. E por isso todas essas crenças que se aproximam daquilo que a gente chamaria de irracionalidade científica, elas estão colocadas, atenção, dentro do improvável. Que a Terra seja plana não é impossível, é improvável. Né? Não é que você acredita e eu não consigo te provar, ao contrário. É que eu não consigo porque é difícil de provar. Mas se você acreditasse, né, que uma faca enfiada na tua garganta, ela não ia produzir nenhum ferimento, de nada, a tua crença ia demorar mais ou menos uns 10 minutos. Certo? Então é mais fácil, né, trazer à tona, né, desse modo. Por isso a tua questão em relação a nós temos o conhecimento como contínuo, ele é parcial. Né? Nós somos capazes de muitas tolices, não os outros só, você e eu. Somos capazes, já vista de novo, né, que não sei se você torce para algum time específico de futebol, sendo carioca, né, eu sou santista. Bom, torço, vou ter que interromper. Eu estou deixando de ver o jogo do Flamengo para fazer essa live. Você vê exatamente. Ó, você já imaginou? Você quer coisa mais irracional do que a torcida no futebol? Total. E coisa mais gostosa
coisa mais presente do que o nosso rodriguiano sobrenatural de Almeida, né, entrar em campo. Você é uma pessoa estudada, eu uma pessoa estudada, a gente tenta, no jogo, vestir uma camisa assemelhada, a gente torce, a gente é capaz de assistir um jogo que já passou e torcer de novo, como se a gente pudesse reinventar, né, a realidade. Ora, quando você diz eu estou deixando o jogo do Flamengo, que aliás é necessário fazer, né, assistir jogos de futebol para quem aprecia, não tem nada a ver com conhecimento, porque aquilo é uma mescla de algo que nos leva. O VAR hoje nos dá irritação, porque ele retira um pouco do sobrenatural, né? Hoje o Nelson Rodrigues dizia que o videotape o videotape é burro. Exatamente. Ele dizia que o videotape prova alguma coisa, não é para provar nada, né? Isso. Ele acreditando, ele que era Fluminense, né? O Nelson Rodrigues, ele acreditando estava bom. Eu no Rio torço para o Bangu, né? Portanto, eu estou tranquilo, porque eu não tenho emoções nem sobressaltos, né? Está tudo, desde 1966, que foi a última grande vitória, está tudo mais ou menos tranquilo. Ora, 66 era um grande time. Exatamente. Time. Por isso, dentro desse passeio que a gente está fazendo na nossa brincadeira, é bom lembrar, né, que nós cremos, você e eu e outras pessoas, em coisas que não são marcadas por uma racionalidade, né? E nesse sentido, né, a ideia de que nós somos capazes de agir só, né, pelo fio, né, do raciocínio, quem dera. A vida seria até um pouco mais entristecida se nós fôssemos mera razão. Você lembra lá no Blade Runner, né, lembra o quanto que você identifica um replicante porque ele não tem emoção, né, porque ele é pura racionalidade interna. E uma das graças da vida é colocar dois homens de braço dado, dois homens do século XVI da filosofia, que nunca deram o braço um ao outro, que é Descartes de um lado e Pascal do outro. Descartes dizendo penso, penso, e por isso eu existo, essa é a prova, e o Pascal dizendo o coração tem razões que a própria razão desconhece. E os dois de braço dado, não tão velhinhos, porque ambos morreram mais jovens, mas os dois de braço dado seguindo até o século XXI, né, na datação que a gente usa. Cortella, por que você acha que é uma quase unanimidade entre os grandes pensadores que um dos problemas que a gente chegou foi exatamente esses governos autoritários ou populistas há décadas apostando no desprestígio da ciência? Qual é a relação que você vê entre populismo, autoritarismo contra a ciência? Nós tivemos abalos, Luiz, muito sucessivos das nossas convicções e crenças em geral, né, nos 30 anos mais recentes. Você sabe que o avanço da disseminação da informação, ela cumpriu dois grandes movimentos. Uma informação correta, né, uma informação balizada, comprovada, que acabou oferecendo ferramentas que antes não se tinha de acesso, né, àquilo que seria o saber em geral, e, portanto, uma democratização dos saberes de modo mais ampliado, não ainda completo nem universal, mais ampliado, e, por outro lado, a mesma energia, né, que movimentou essa disseminação de bons saberes, colocando em cena outras formas de conduta. Eu não acho que seja estranha, né, a percepção de nós temos hoje no planeta alguns movimentos que não são conservadores, eles são reacionários. Né? São reacionários, isto é, eles não querem retroagir, querem voltar aos anos 50, querem voltar ao século XIV, né, o que é outra lógica. A noção de poder absoluto, a ideia de que é necessário uma centralidade exclusiva religiosa, né? Portanto, é algo que... Pensamento único. Né? Isso, é algo que dá segurança, que dá segurança. Há dois tipos de pessoas, no meu entender, nessa convicção. Aquelas que o fazem porque nisso creem, isto é, que só há saída no pensamento que seja sólido, estável e que retome crenças dos nossos antepassados, que aquela ideia pré-adâmica, né, em que nós, quando vivíamos ainda na inocência, éramos melhores e que o fruto proibido, que foi o conhecimento, não deveria vir à tona, que, portanto, a ignorância é santa, né? E é preciso que você se entregue, né, a quem sabe as coisas, porque esse te dirigirá
para um caminho correto, essa é a inocência que é crente. Não no sentido religioso, mas também nele. E há uma outra forma dentro dessa concepção daquilo que é a anticiência, o populismo, que é de má fé. Isto é, que é intencional, que tem uma dominação, né, como uma forma de presença. Eu sempre acho que por trás, para voltar ao Freud, existem energias ou pulsões, especialmente a pulsão erótica mal resolvida, né? Pessoas que têm esse modo autoritário, que têm esse modo bruto de relação, que precisam literalmente bater na mesa, né? Seja o que for bater na mesa ou colocar a mesa, tem algum tipo, né, de desconforto com a sua energia erótica. E quando eu falo do erótico, não estou falando do sexual estrito sensu, estou falando do erótico como energia de vida. Henry Kissinger, que ainda vive, né, um dos homens mais influentes, né, do século XX. Kissinger tem uma frase, Luiz, que eu acho que ela explica um pouco esses arroubos e desejos autoritários pelo mundo afora, por parte de quem se dispõe a ser dirigente e por parte de quem escolhe dirigentes com esse perfil. Kissinger dizia: sexo é para principiantes, maduros gostam é de poder. Poder. Olha só, sexo é para principiantes, maduros gostam é de poder. E esse poder não é só de natureza econômica, é a possibilidade de ter pessoas à sua volta, né, em que ela se sinta absolutamente elevada, superior. A possibilidade de uma convivência democrática, igualitária, ela coloca a urgência de um nível de humildade, né, não de subserviência, mas de humildade que algumas pessoas não têm. Há muitos outros fatores nesse centro. A ciência se enclausurou demais, né? O mundo acadêmico se colocou à parte e, portanto, deixou de perceber o que é que a grande massa da população estava lidando e, portanto, ficou, né, imaginando que a retaguarda era surda, mas é a vanguarda que era muda em relação à capacidade, né, de presença das suas coisas, e isso acabou gerando surpresas. O que eu mais aprecio dentro disso é que nós estamos prestando atenção. Isto é, nós estávamos muito acomodados, imaginando que se tinha, por exemplo, numa nação como a nossa, um período de decolagem, né, em direção a uma sociedade com instituições democráticas mais sólidas, uma república, né, que visasse, sim, né, uma percepção de cidadania mais realizável. Havia um certo sossego de que isso era meio óbvio. E isso provavelmente era, né, uma convicção marcada dentro de determinadas camadas sociais mais escolarizadas, mais voltadas para a informação. Você que é jornalista também sabe o quanto, né, que há todo um processo seletivo, né, em relação... Edição é arbitrária, pauta é escolha, né, e assim por diante. Portanto, não se notou, né, que havia, sim, uma presença forte de valores e percepções que já existiam e que puderam assomar nesse momento. Ainda bem que a gente pode reequilibrar, mas, para usar uma expressão antiga, né, distraiu, dançou. Distraiu, dançou. Vamos dar um pulo para 2050. Aí eu estou me baseando no livro do Haikali, de Inteligência Artificial, e mesmo Yuval Harari. Eles preveem que, se continuar esse avanço da inteligência artificial, vai existir um homem e uma subespécie. Quem tem acesso... vai até mudar. Você acredita que vai acontecer essa divisão? Talvez não dê tempo, né? Porque, ao contrário do que alguns imaginam, né, a noção de evolução não é sempre de preservação, né? Às vezes não precisa ficar preocupado porque faz parte da evolução. Freud nunca usou isso, sabe disso? Nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Freud usava a noção de evolução no sentido de mudança. Você está falando, né? Darwin, né? Darwin, desculpa, não Freud. Darwin. Ele falava seleção natural. Darwin. Nós é que decidimos que evolução é coisa nossa, né? E de momento nenhum Darwin dizia que a evolução era sinônimo de melhoria. Para ele era sinônimo de mudança. Câncer também evolui, problema também se desenvolve, encrenca também progride. Essas palavras em si, elas têm que ser qualificadas. Mas, né,
quando se imagina, não, nós vamos chegar a esse patamar, eu acho que o mesmo impulso que nos leva a sermos capazes de produzir uma tecnologia que seja excluente, danosa, que seja privatista, ela é tão destrutiva que ela poderá nos levar ao impasse como espécie. E, portanto, usando o Darwin de novo, que você relembrou, em vez de continuar no tronco da árvore, vai acontecer conosco o que aconteceu com outras espécies e outros primatas. A gente pega um galho e aí não tem saída, né, para seguir. E eu não tenho toda aquela visão triunfalista, né, de que o humano persistirá. Os seres mais poderosos nesse planeta antes de nós, os dinossauros, dominaram 110 milhões de anos. Eles desapareceram 65 milhões, mas eles dominaram 110 milhões de anos. Nós estamos dominando há 40 mil anos. Né? Portanto, para a gente alcançar os dinossauros, em termos de dominação, por exemplo, faltam apenas 109 milhões e 960 mil anos. Né? Eu acho um prazo razoável. É um prazo razoável. Pois é, eu não sei, talvez. Milor Fernandes, teu conterrâneo, né, o grande carioca nascido no Meier, que infelizmente morreu em 2012, né, Milor dizia que a prova maior de que existe vida inteligente fora do nosso planeta é que eles nunca vieram, certo? Essa é a prova mais séria de que tem. E uma das coisas possíveis é que acho que a tecnologia ela terá de ser olhada. Há vários debates nesse momento. Nesse final de semana, a Cláudia, com quem eu sou casado, ela e eu assistimos, né, aquele Dilema nas Redes, o documentário sobre o mundo digital. E tem uma frase ali, não é a frase só do Sófocles, que abre o documentário, que eu não vou repetir, para não quebrar para quem não assistiu a surpresa, mas é uma expressão, Luiz, que é usada ali, em que se levanta, num determinado momento, que essa tecnologia ela é tão narcotizante, isto é, ela é tão indutora, né, em vários momentos, não só disso, mas também disso, de uma certa forma de estupefação, né, em relação às coisas, e, portanto, de uma dominação mais facilitada, com os sub-humanos, né, podendo ser gerados também nessa condição, que no documentário se lembra algo que, depois que a gente ouve, fica pensando, só há duas atividades no planeta, no mundo dos negócios, que chamam aquele que tem acesso a esse negócio de usuário. Droga e o mundo digital. É verdade. Só o tráfico, olha só o tráfico, né, e o mundo digital chama de usuário, né, porque não é coincidência o que o documentário discute. E quando você pergunta, será que a inteligência artificial ela vai nos suplantar? Será que Arthur C. Clarke estava certo? Será que em determinado momento o Hall, lá do 2001, né, vai entrar, né, e fazer a grande pergunta: olá, como está você? Bom dia, David. Né? E aí essa voz que vem, ela nos captura se nós deixarmos e se nós nos distrairmos, sem dúvida. Eu acho que é um texto, e eu citei agora o documentário, né, O Dilema das Redes, mas eu me lembro de um livro, Luiz, bem anterior a isso, que é do Michael Crichton. O Michael Crichton, que você provavelmente leu, que era um médico formado em Harvard, que largou a medicina para ser escritor. Ele escreveu o livro O Parque dos Dinossauros, que depois se tornou uma série. E ele pensa ali na possibilidade, né, de uma realidade em que a gente vai mexer na natureza e produz um desastre. Ele escreveu um outro livro que talvez você tenha lido, chamado Linha do Tempo, que se tornou um filme também, que é A Máquina do Tempo com a Volta ao Mundo Medieval. Mas ele fez um livro que não tem a ver, né, com algo diferente do que nós estamos falando, que fala do uso de nanotecnologia quando ela sai do controle. Né? E, portanto, essa nanotecnologia que sai do controle, ela é assustadora como possibilidade. Eu não tenho pesadelo com isso que você lembrou agora, né, que é um dia isso acontecer, porque nesse dia eu não estarei. Né? Mas quando alguém diz, mas os teus bisnetos, trisnetos estarão, né, eu fico imaginando, se a gente tiver alguma condição de impedir em algum momento, vai ser bom. Afinal de contas, não há nada naquilo que se chama de inteligência artificial
que seja autônoma, né? Ela sempre será, né, a elaboração, né, de uma inteligência, né, que não necessariamente é artificial. Você falou no Milô, eu pensei que você ia falar uma outra frase dele, que ele dizia: quando eu acordo e penso que daqui a 1 bilhão de anos o Sol vai explodir, não me dá vontade de sair da cama. Estamos falando de tempo. Você cunhou, acho que a expressão é sua, tacocracia, né? Que é a ditadura do tempo. A gente sabe que tempo é uma convenção, né? É uma convenção. A pandemia mudou com isso ou não? Olha, você sabe que a ideia de tempo, né, no caso humano, minha vida é o meu tempo. Se a gente entender o tempo, para usar uma definição clássica da física newtoniana, que ele retoma do mundo grego antigo, né, o tempo é a medida do movimento. Isto é, o tempo é a medida daquilo que é a possibilidade de nascer, existir e fenecer. No meu caso, meu tempo coincide com a minha vida. Teu tempo coincide com a tua vida. Mudou a minha vida, portanto, mudou meu tempo. Mudou a maneira como eu meço as coisas em relação àquilo que estava. Mudou o meu uso do tempo. Ele, em alguns momentos, ele foi melhorado, maximizado, potencializado, em outros ele foi consumido, né, com atividades que eu não tinha no meu cotidiano, né, nos tempos mais recentes. Exemplo, eu sou escritor, você também o é. Se imaginaria. Você usou, perguntaria alguém, as pessoas têm me perguntado, usou uma parte desse tempo para escrever e gerar novas ideias? Sim, né? Durante essa pandemia eu publiquei 3 livros. Mas eu não escrevi os 3 agora. 2 dos que saíram estavam elaborados já em 2019 e vieram para esse momento porque era a ocasião, já inclusive da própria publicação. Né? Já imaginou? Né? O terceiro ele estava sendo elaborado e ele foi lançado agora faz 2 semanas. Ele veio sendo feito. Pergunta Então, que às vezes me fazem. Eu não costumo, desculpe, ouvir comentário, mas perguntar o nome dos livros, aí eu acho importante você falar. Claro, que isso lancei. Um com o jornalista Paulo G. Baile, chamado Ainda Dá. A Travou. Por que eu fiz a pergunta? Um título que, infelizmente, acabou se tornando atual, chamado Viver Aqui Se Destina. Viver Aqui Se Destina, que é da editora Papiros. E agora, mostro até, faz 2 semanas, o terceiro. Eu faço parte da Turma da Mônica, o Maurício de Souza, inclusive, é gentil, me desenha mais magro na capa. Né? É um livro para crianças, com a Turma da Mônica. Não é um livro infantil no sentido negativo. É um livro chamado Vamos Pensar Também sobre Valores. É um pouco a conversa que nós estamos tendo agora. Ora, essas questões levam as pessoas a me perguntar, Luiz. Bom, então agora eu te interrompi. que você está mais em você estava falando sobre tempo. Isso, então. As pessoas me perguntam, esse tempo que você está mais liberado, então você está lendo bastante, está ouvindo mais música? Não. Desde o início da pandemia, eu não consegui ler nenhum livro por inteiro que não fosse de tarefa. Isto é, livros que eu teria de ler para poder pesquisar. O livro entendido como sendo a escolha no ócio, eu não tive como fazê-lo. Por quê? Porque esse momento, né, pandêmico em que eu fiquei colocado, não só ele coloca partilha de tarefas domésticas com Cláudia, que antes elas eram terceirizadas em várias dimensões. Segundo, né, que ter que dar conta, né, daquilo que é o mundo digital em relação àquilo que eu fazia presencialmente, né, de um outro modo, ele tem outros requisitos. Daí que a nossa percepção de tempo, e a minha também, né, ela fica mais alterada. Mas não é tão incômodo para mim esse modo como as coisas estão, quando eu penso como indivíduo exclusivo. Porque todas as perturbações que eu tenha nesse momento em relação ao tempo, elas são sanáveis. Né? Se eu não tenho tempo de ir a algum lugar, eu tenho condição de fazer com que venha até mim. Né? Eu tenho condições estruturais para fazer isso. Portanto, não é algo, né, que alcance, né, uma dimensão tão exagerada, tão hiperbólica nessa dimensão. Eu não tenho impaciência. Né? Nós já tivemos contatos, inclusive eu tive o gosto, né, de participar de um ótimo documentário longo que você fez, muito bom, Os Transgressores, em que você falava de Paulo Freire também. Fez aniversário sábado agora, 99 anos. Uma coincidência, a gente marcou essa entrevista, teve uma sincronicidade aí, né? É.
E aí, Uma Paulo coisa Freire... eu vou te interromper, uma coisa que eu falei antes, escrevi, não sei se você viu, que eu acho que o que te distingue muito, não sei se é por causa do Paulo Freire e dos outros filósofos e pensadores, é que em vez de você soltar frases bonitas de efeito, acho que não sei se é a coisa do Paulo, você bota a gente para pensar. É uma coisa, é uma metodologia mesmo? É uma coisa que funciona. O primeiro livro meu foi sobre Descartes, sobre o filósofo Descartes. É um livro que já tem 32 anos. Esse livro se chama Descartes, a Paixão pela Razão. E o Descartes ele é alguém que introduziu a ideia de dúvida metódica. Esse livro, Descartes, a Paixão pela Razão, nem tem mais em plataforma papel, só como e-book, né? E Descartes introduziu a ideia exatamente da dúvida metódica. E eu gosto, né, nas minhas redes sociais, inclusive no Instagram, que nós estamos agora, eu a cada 2, 3 dias publico uma selfie com um cartazinho eventual, com um pensamental para a vida e uma dúvida metódica. Muito E bacana. nele eu sempre escrevo à mão, em vermelho, será? Será? Por quê? Qual é a intenção disso? É dizer para as pessoas, pense nisso, não é pense isso. Eu tenho um curso online que resulta de um livro chamado Filosofia e Nós com Isso. Filosofia e Nós com Isso. Ele é também um curso online. E é interessante porque ali eu levanto essa ideia. A tarefa da filosofia não é dizer pense isso, é pense nisso. E eu levanto essa perspectiva porque uma das coisas mais fortes quando a gente olha, né, aquilo que é a ideia da transgressão, como você levanta bem também na reflexão no documentário, é a percepção, né, de usar um tempo em que a gente construa nossa autonomia, nossa liberdade e, evidentemente, a capacidade, né, de pensar por si mesmo. Nesses momentos da história humana em que há desejos, né, de tirar a emancipação das pessoas, eu quero até, Luiz, recuperar algo que eu gosto. Eu ia te provocar, eu não ia falar do documentário, mas o que é emancipação? É isso que você vai falar, não é? O grego. Isso, exatamente. Da noção que a palavra emancipar, que a gente usou, como você trabalhou isso no documentário, significa, literalmente, tira tua mão de mim. Tira tua mão de mim. Aquilo que o grande comediante Antônio Carlos, que eu admirava tanto, e que Chico Anísio levou tantas vezes para a escolinha do professor Raimundo, né? Quando eu era menininho lá em Barbacena, né? O grande Antônio Carlos, ele dizia, quando o Chico Anísio o provocava, como o professor Raimundo, né, para ele responder alguma coisa, ele dizia assim, larga deu, ô meu Jesusinho Cristinho, larga deu. Essa como é que é lógica mesmo do larga deu, isto é... A expressão grega tem um significado. A palavra emancipar significa, ela tem dela a noção de ex, né, tirar, né, para fora, manus, que é mão, né, e capire, que é segurar, capturar. Emancipar é, se você fizer uma leitura mais indireta, ex manus capire é tira tua mão de mim, me solta. O direito chama isso de habeas corpus. Né? Habeas corpus é tem o teu corpo, alguém largue de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tarefa, isso, a tarefa da filosofia, eu acho que é uma das marcas que ela precisa ter, é exatamente que a gente seja autor da própria existência, tem emancipação de reflexão. E esse tempo pandêmico acabou produzindo para algumas pessoas a necessidade delas olharem algumas das formas que estavam utilizando o seu tempo. Eu não tenho, como disse, nenhuma dificuldade tão grande, né, de lidar com momentos como esse de maior reclusão ou distanciamento, porque a minha atividade ela já exige uma parcela do tempo desse modo para poder escrever, ler e estudar. Mas eu tenho, sim, falta imensa, porque eu tenho uma vida pública no sentido literal. Eu sou professor há 46 anos, então eu trabalho com as pessoas olhando, né, e trabalho na frente com outras pessoas assistindo, seja na sala de aula, seja num palco, num teatro, seja o que for. E isso, nesse momento, ele alterou um pouco, né, o meu modo de tempo. Eu demorei, Luiz, uns 2 meses nessa pandemia para acertar o meu relógio interno em relação às minhas falas. Eu sempre tive uma noção muito nítida, né? Se eu tenho que falar 1 hora, essa hora eu vou encaixar. Eu tive que lidar, porque conversar mais, né, com câmera, embora eu esteja habituado, né, com TV, ainda assim, na TV, quando a gente está falando, eu não estou falando com outra pessoa do outro lado, literalmente. Né? Eu estou lidando com uma máquina,
né, abstraída. Nesse caso, eu estou dialogando com você e eu preciso, né, especialmente com as plataformas que tem hoje, em que você está fazendo uma palestra e tem 200 pessoas na tua frente, todas as fotos, aquilo gera outro modo, né, de percepção. Visão romântica de que a humanidade vai sair dessa pandemia mais preocupada com o meio ambiente, mais solidária, mais administrando o tempo. Você acredita nisso? Eu acho que não teremos essa conversão tão veloz. Acho que só uma pressão quase inevitável. Evidentemente que eu não gostaria que a pandemia não existisse, nem quero que ela aconteça como está acontecendo e nem que ela persista. Ela é uma das maneiras de nós identificarmos a nossa presença eventualmente abaladora da simbiose, da vida junta que se precisa ter. Mas eu não tenho essa percepção de que nós sairemos como conjunto humano numa postura que seja melhor do que estamos nessa visão. É só nós notarmos que a conduta de algumas pessoas ela não se alterou, aliás, de muitas pessoas, não se alterou de modo algum. Em relação à compreensão sobre o equilíbrio, né, sobre a harmonia com a natureza, sobre tudo aquilo que é o mundo da ecologia, a parcela, né, das pessoas que nesse momento passou a refletir, ela não é tão grande quanto aquela que nesta hora, e é compreensível até, quer lutar para manter a cabeça fora d'água, né, e que, portanto, posterga qualquer tipo de reflexão. Né? Se você imaginar, nesse tempo em que uma parte das pessoas que tem a condição passou a consumir alimentos por intermédio de entrega, aquilo que em português nós chamamos de delivery, né? Ora, esse grupo que passou, o número de embalagens que foram sendo geradas nesse momento, se eu dissesse a você, e eu estou falando isso sem nenhum tipo, né, de pontificando situações, né, mas, por exemplo, hoje é o dia 191 que Cláudio e eu estamos em distanciamento e isolamento e nós não pedimos delivery nenhuma vez. Né, nenhuma vez. Nós mesmos fazemos nosso alimento. E não é por uma convicção filosófica, apenas porque a circunstância favoreceu essa condição. Mas se eu estivesse com o Cláudio pedindo o tempo todo embalagens e embalagens e embalagens, e alguém dissesse, olha, isso está afetando o planeta. Eu digo, bom, primeiro eu vou sobreviver, eu vou ultrapassar essa tempestade que é a pandemia, e depois a gente vê como é que é. No momento eu quero ficar com a cabeça fora d'água, eu não quero me afogar. Então, essa nossa percepção imediatista, Luiz, ela ainda permanece. Talvez mais adiante a gente consiga ter uma visão que eu recomendo para quem quer pensar, que é um filme antigo, você que também gosta de dirigir, que é o Dersu Uzala. Né, o Dersu Uzala, que eu acho que Kurosawa ele fez de um modo magnífico e é um filme que tem uma antiguidade, mas uma atualidade tão grande no campo do pensamento sobre o dano à vida e a necessidade, né, de formação, que eu acho que vale, né, retomar esse campo. Mas eu não tenho uma visão triunfalista de que a gente vai se converter. A primeira entrevista que dei, assim que se iniciou a pandemia, né, me perguntaram um pouco isso que você levantava agora, e eu disse, olha, a última grande conversão sobre a qual eu li foi a conversão de Paulo, o apóstolo dos cristãos. Essa foi a última grande conversão. Depois disso, eu não tive tanta notícia, né, sobre isso. Bom, eu até aprendi com você a diferença entre o otimista e o esperançoso no sentido da esperança. Então, para concluir, você tem esperança, explicando o que para você é esperança? Sim, eu acho que a ideia de esperança, isto é, a possibilidade de imaginar que não há uma conclusão de um processo vital, individual e comunitário, sem que haja uma razão boa para isso e que nós encontraremos alternativa, sim, o tempo todo. Né? Eu acho que a esperança ativa, que é o termo que eu aprecio melhor, e citando Paulo Freire, né, por você bem trabalhado, Paulo Freire é o autor que vai trazer isso de modo mais direto. Ele tem, inclusive, um livro, né, chamado Pedagogia da Esperança, né, e, portanto, essa percepção, junto com a Pedagogia da Autonomia, a Pedagogia do Oprimido, né, são livros que compõem
a ideia de que é possível que a gente torne melhor para todas e todos a nossa vida, desde que a gente, aí eu vou citar Paulo Freire, desde que a gente tenha esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Porque a esperança do verbo esperar é pura espera. Espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Então, eu tenho sim esperança ativa, né, porque eu não quero desistir. Você brincava comigo logo no ponto de partida, que você procurou fotos minhas e que eu estivesse mais sério, né, com o rosto, porque, de fato, né, quase sempre eu estou com esse olhar, né, nipônico, embora italiano de origem, né, com esse olhar nipônico, é porque eu não sou reencarnacionista. Né? Eu não tenho uma crença reencarnacionista. Tenho um respeito por quem tem, mas eu não o tenho. E se eu não sou reencarnacionista, na minha concepção, eu só tenho esta vida. Eu não quero desperdiçá-la com o mau humor, com o amargor, com aquilo que é a melancolia. Se eu puder evitar o mau humor, né, o rancor, a melancolia, eu prefiro fazê-lo. Daí que eu acho que o sorrir não é o sorrir do ridículo ou do tonto, mas é o sorriso necessário para que a gente leve a sério. E o levar a sério exige a energia que a alegria oferece. Né? Por exemplo, uma conversa como essa nossa, ela é séria. Né? O time do Flamengo de 2019, que você, sem dúvida, né, admirou, como eu admirei, ele era um time sério porque alegre. Dava gosto, mesmo não sendo flamenguista, como é o meu caso, de assistir. Quando um meu time, o Santos, em vários momentos, quando os jogadores foram chamados de meninos da vila, quase que retomando um pouco do Noel Rosa, né? Quando a gente vê jogos como fez o Palmeiras, como já fez o Vasco, Fluminense, Internacional, o Cruzeiro, um santista como eu tem dificuldade com o Cruzeiro, porque em 1966, quando você tinha só 11 anos de idade, o Cruzeiro massacrou o Santos 2 vezes, né? Portanto, ainda assim, é encantador quando a gente é capaz de manter a esperança. Aliás, a maior prova do valor da esperança é o Flamengo de 2019. É a partir dele que o Paulo Gebaile, inclusive, que é o autor do livro comigo chamado Ainda Dá, esse jornalista que eu citei, que é flamenguista, né? A ideia do Ainda Dá, embora ela tenha vindo de uma outra lógica, ela quase que se inspirou no jogo em que o Flamengo conseguiu, né, aquilo que pareceria uma impossibilidade e resolveu. Mas porque foi buscar. Não ficou sentado aguardando que acontecesse. E aí, para dar um ar mais sofisticado, né, à nossa conversa, afinal, nós dois somos intelectuais de atividade, citemos Shakespeare, Henrique IV, quando ele diz ou afunda ou nada. Ou afunda ou nada. Então tem que ter esperança, porque se não tiver, afunda. É melhor aprender a nadar bem, melhor, e nadar com os outros juntos. Cortella, te agradeço muito. Também estou aprendendo a usar o tempo. Ficou no tempo que a gente tinha combinado. E aconteceu exatamente o que eu imaginava. Um cara brilhante como você, que vai de Descartes ao campo de futebol. Até eu mesmo saí um pouco mais motivado dessa nossa conversa. Eu te agradeço muito e até a próxima. E esperar logo que a gente possa um dia estar juntos de novo para se abraçar. Não como naquela foto escura que eu postei há pouco. Obrigado mesmo, um grande abraço. Abraço. Obrigado. Tchau, obrigado tchau. mesmo. Tchau, tchau. Boa luz, aproveite a luz. Vou ver o segundo tempo do jogo. Tchau.